Esse vídeo aqui é um desabafo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo não vão compreender as coisas que eu falo aqui, ou vão fazer chacota, vão fazer piada, não tem problema. Esse vídeo é para você que é pastor dirigente e que muitas vezes sofre sozinho, passa sozinho por inúmeros problemas e faz parte. A liderança é solitária, isso é dito em grupos de administração, de gestão de pessoas, e não é diferente para o trabalho pastoral. Apesar desse hobby, praticamente um hobby, o que eu faço aqui no YouTube, eu tenho um ministério pastoral. Eu já dirigi congregações. Aliás, uma delas eu mesmo iniciei, de um trabalho num grupo familiar, acabou fundando uma igreja naquele bairro. E lá, eu posso contar, se é que isso é uma grande vitória, ter aberto uma igreja a partir de um grupo familiar e o trabalho dos irmãos lá, sob a minha liderança. Isso não é ruim, né? Isso é, assim, uma coisa boa. Muita gente pensa que a dificuldade do trabalho pastoral é pregar, mas não é. A pregação é um dom de Deus, é o Espírito Santo que fala com as pessoas, e não há nada humano que possa melhorar ou piorar isso, mas cabe ao pregador orar, ler a Bíblia e dar lugar a Deus, ao Espírito Santo, que ele vai falar no ato da pregação. Mas o problema de ser um pastor evangélico está na ingratidão dos membros da igreja. Sim, ingratidão. A parte mais difícil é não ser compreendido nas questões mais básicas. E talvez o meu desabafo aqui possa ofender alguns de vocês, mas é quando eu compro uma camisa nova e as pessoas começam a comentar se eu não estou recebendo da igreja mais do que é digno, se eu não estou roubando o dinheiro da igreja por causa de uma camisa nova. Mas ao mesmo tempo, quando eu uso uma camisa velha, eu sou acusado de não ser um pastor decente, digno, porque nem dinheiro para uma camisa eu tenho. Quando as pessoas acham que eu não tenho o direito de receber um auxílio financeiro da igreja, mas acham que eu tenho a obrigação de visitar hospitais, de fazer casamento em outra cidade, de atender uma pessoa à noite no meu telefone até altas horas. Eu tive uma fase em que as pessoas batiam no muro da minha casa e subiam no muro para ver se eu estava lá dentro. Que pensavam que minhas coisas pessoais, uma panela, uma enxada, era da igreja. Era uma extensão da igreja. Só que eu nunca fui pastor do meu salário integral vindo da igreja. Eu sempre tive meu emprego e me revezava para cuidar da igreja. E ainda assim as pessoas tratavam com isso. Sem contar todo tipo de acusação. Se eu trato alguém com um olhar sério, como agora eu estou fazendo para vocês, eu sou mal educado, eu sou ríspido, eu não tenho dom de pastor. Mas se eu estou feliz, é pastor risadinha, tá feliz demais porque não tem problema, está dando em cima das irmãs, está tentando corromper as adolescentes da igreja para o mau caminho, e essas coisas. Eu não tenho o direito de um final de semana de folga, não tenho o direito de viajar, eu não tenho o direito de ter algum conforto na minha casa, eu não tenho o direito de ter um momento de raiva, de chateação, eu não posso ficar doente. Se eu tiver gripado, eu vou ser acusado de não ter espiritualidade. E os obreiros da igreja? Eu já tive obreiro que me acusou de eu não dar espaço para ele, porque eu tinha medo dele. Medo de tanto que tinha unção, de tanto que pregava bonito, de tanto que tocava bonito, e dos membros aclamarem ele o pastor da igreja e não eu. Sim, já passei por isso. Teve uma igreja que eu iniciei um estudo de Romanos, uma série em Romanos, e depois eu fui acusado por obreiros da igreja de estar em pecado
e querendo confessar, mas não dava conta de tanto que eu pregava sobre o pecado. E o curioso é que o livro de Romanos é um livro que fala sobre o pecado, como muitos outros livros da Bíblia. Mas está ali as acusações. Uma vez eu bati meu carro e um amigo emprestou um carro que estava lá parado na garagem. Ah, pastor, por 10, 15 dias, enquanto conserta o seu, pode pegar esse emprestado. Quando eu cheguei na igreja, ao invés de um paz do Senhor, um paz de Deus, um graça e paz, eu escutei: pastor, foi só assumir a igreja, trocou por um carro melhor, né? Só que não, eu não tinha seguro e eu peguei dinheiro emprestado com alguém da família para pagar o conserto do carro. E eu não estava a pé, porque um amigo tinha 15 dias para me emprestar um carro. E essas coisas, essas acusações, vão acabando com a gente, vão entristecendo a gente. Chega uma hora que eu chego na igreja e a minha vontade é de pedir misericórdia a Deus. Deus, coloca outro. Coloca outro, coloca outra pessoa para fazer isso aqui. Porque toda criança tem direito a correr na igreja, menos o filho do pastor. Todo mundo tem direito a cansaço, menos o pastor. Todo mundo fica preso no trânsito, menos o pastor. É isso. As pessoas estão... E eu não estou falando de desviado. Estou falando de gente fora da igreja. Não estou falando de ninguém que não faz parte da congregação. Estou falando de membros daquela congregação. Que não tem apreço pela liderança. Uma vez, para dar um exemplo sobre tratar melhor as pessoas que chegam na igreja e abraçar todas as pessoas, eu comecei a contar de um caso em que eu era adolescente para jovem, tinha uns 17, 18, pensei em mudar de igreja, eu visitei uma igreja, não vou falar o nome da igreja não, que ela é muito conhecida, mas o pastor de lá tinha pouca gente e o pastor foi super grosso, reclamando das pessoas que não estavam na igreja. Eu achei aquilo muito estranho. Peraí, pastor, você já tem pouca gente na igreja. Aí você começa a brigar com quem não veio, só que quem não veio não está lá para ouvir. Aí eu contei essa história, irmãos, olha, eu poderia ter sido membro daquela igreja, mas eu não fui porque o pessoal, eu não me senti acolhido. Um obreiro me corta e fala assim: devia ter ficado lá. Por que você não foi para lá? Porque aqui não é seu lugar, não. Aí eu, poxa, é assim? É assim? E o mais curioso é que essas mesmas pessoas são aquelas que vêm te procurar quando tem uma pessoa doente na família, que é uma oração. Quando briga lá com o marido, com a esposa, é o pastor quem vai aconselhar. Quando chega uma pessoa carente, ao invés de ajudar o carente, aponta o dedo. O pastor da igreja é o Ricardo. Vai lá, leva para ele a receita médica, a cesta básica, a conta de luz atrasada. E que muitas vezes essas pessoas ajudadas são essas mesmas que voltam criticando. Uma vez eu paguei uma conta de água do meu bolso para ligar a água de uma pessoa. Essa mesma pessoa saiu da igreja poucos dias depois falando mal de mim, porque estava passando fome e eu não fui ajudar. Especificamente da cesta básica eu não sabia, mas eu sabia da água. Eu paguei do meu bolso. Eu já dirigi igreja em que o maior dízimo da igreja era o meu. Maior valor financeiro, né? Porque o maior diante de Deus é outra história, depende da fé da pessoa. Mas em valor monetário, o maior dízimo era o meu. E eu era acusado por pessoas que sabiam disso, de que eu estava lá só querendo o salário. Gente, a igreja era um prejuízo para mim. Porque a tarefa das crianças era eu tirava do meu salário. O lanche da salinha de crianças eu pegava da minha compra do supermercado.
Deus me deu muitas vezes mais. Não estou exigindo nada em troca aqui. Eu só estou compartilhando com vocês que essas coisas acontecem. E quando eu percebo uma heresia, um falso ensino, e falo desse falso ensino, no mesmo dia está lá todo mundo falando que eu estou julgando, que não pode julgar, que isso está errado, que eu quero crescer em cima da fama do outro, e por aí vai. Agora, por que eu faço isso? Porque quem me chamou não é ninguém desse mundo. Eu sei que o meu chamado pastoral não vem dessa terra, vem de Deus. E enquanto Deus me mantiver de pé, enquanto Deus me mantiver atuando, eu vou continuar. Porque se Ele colocou, é Ele quem vai tirar. Pastor dirigente, não abaixa a cabeça não. Foi Deus quem te colocou lá. O melhor homem que pisou nessa terra foi Jesus. Acusaram ele falsamente, prenderam, levaram para um julgamento injusto e mataram. Perseguiram os nossos apóstolos, todos eles. Perseguiram os nossos cristãos primitivos. A igreja no mundo todo sofre algum tipo de perseguição. Então não é privilégio nosso estarmos sozinhos, sermos atacados por membros da igreja. Não tem problema. Vamos continuar. Eu ainda sou pastor, eu ainda prego o evangelho, eu ainda estudo a Sagrada Escritura, porque essa é a única forma de vida em que eu durmo em paz todos os dias, quando eu prego a palavra de Deus. Não quero agradar ninguém, não incluo coach na minha pregação, não faço pregação de autoajuda, de automotivação, eu prego a Cristo. Eu apresento a Escritura, eu convido pecadores ao arrependimento. Eu volto para casa e eu durmo em paz com Deus. E é por isso que eu vou continuar. E é por isso que eu vou seguir em frente. E a você, membro de igreja que está me ouvindo, responda nada, apenas reflita. Se você tem sido um auxílio para os seus pastores que cuidam da sua igreja, ou você tem sido essa pedra de tropeço. Pensa nisso. Só o seu pastor não pode ter uma roupa decente? Só o seu pastor não pode ter um carro digno? Só o seu pastor não tem direito a férias? Só os filhos do seu pastor não têm direito a ser criança como qualquer outra criança? Só o seu pastor não tem direito a ter um dia de bom humor, um dia de mau humor, a ficar doente? Será? E aí nós precisamos seguir em frente. Jesus, nosso grande modelo, não olhou para a glória desse mundo, porque a glória dele não é desse mundo. Os nossos apóstolos não abandonaram a Cristo após a ressurreição, foram fiéis até o último dia. Eles são o meu exemplo. É claro que eu, numa escala infinitamente menor do que qualquer apóstolo, mas eu sigo no meu chamado. Igualzinho aquele jumentinho que levou Jesus para Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus, Jerusalém, no famoso domingo de Ramos, levando Jesus no meu passo, nas minhas forças, porque a minha obrigação é, como aquele jumentinho, levar a palavra de Deus, não esperando glória nenhuma desse mundo. Tem dias à vontade de desistir, mas eu não vou desistir. Aquele que me levantou para a obra, só ele vai me derrubar. O resto desse mundo, não espero nada mesmo não. Então é isso, meus amigos pastores. Esse foi só um desabafo. Não acusei ninguém. Lembrei de histórias antigas. E que eu sei que acontece com muitos de vocês.